Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Que propício, não? Nesse dia da Bíblia, 2 de dezembro. E nós vamos fazer hoje, no dia da Bíblia, aquilo que a gente tem feito todo domingo aqui. Estudar a palavra de Deus minuciosamente. Durante as noites de domingo nós temos examinado as riquezas espirituais que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, registrou no livro de Efésios, a rainha das epístolas. Nós estamos avançando versículo por versículo nesta carta e agora nós estamos na altura do versículo 3. Nosso último estudo, nós começamos a considerar os aspectos das bênçãos em questão neste versículo. O primeiro aspecto que nós observamos foi a origem das bênçãos divinas. Deus Pai, foi o que nós vimos no nosso último estudo. Foi Deus Pai, diz o apóstolo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas ainda há detalhes sobre os quais nós precisamos nos debruçar a fim de que nós continuemos o exame das bênçãos divinas. Então, em continuidade, vamos ler o nosso texto desta noite, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Efésios 1, 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos a Ti, nos méritos do nosso Salvador nesta noite, esperando receber de Ti a graça que precisamos, Pai, para esse momento de adoração ao Senhor em torno da Tua palavra. Eu preciso de graça para comunicá-la, preciso do poder do Teu Espírito. E meus irmãos, a tua igreja precisa da iluminação do Senhor para compreender as verdades que nós vamos examinar aqui nesta noite. Abre, portanto, os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do teu evangelho, que é o que Paulo está tratando aqui. Porque nós somos peregrinos nessa terra, a nossa jornada é curta aqui e desejamos abraçar tantos tesouros espirituais quanto pudermos. Em nome de Jesus, amém. Antes de nós considerarmos os demais aspectos das bênçãos em tela neste versículo 3, meus irmãos, eu quero que nós nos apeguemos um pouco mais de perto ainda à origem das bênçãos divinas, porque como eu já sublinhei, a mais vital necessidade dos crentes modernos, em meu juízo, eu disse isso na semana passada, é conhecimento de Deus, porque os crentes, alguns deles, não vivem para o louvor da glória de Deus. Esse é o diagnóstico que eu daria se me pedissem para dizer o que há de errado com a maioria dos crentes da atualidade. A incapacidade de compreenderem quem Deus é segundo a Bíblia. Essa foi a mensagem do profeta Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, Oséias 4:6. E o apóstolo não quer que os crentes efésios cometam esse mesmo erro. Ele quer que eles meditem fervorosamente nessas coisas, compreendam bem tudo isso, até eles transbordarem de gratidão, a fim de que eles não sejam ludibriados por falsos apóstolos e se afastem para falsas doutrinas. O que Paulo está fazendo aqui é um chamado para conhecer a verdade e louvar a Deus pela verdade da salvação. E assim, neste versículo 3, Paulo chama a atenção para o fato de que Deus Pai é o supremo bem e fonte de todas as bênçãos celestes. Se nós compreendêssemos isso firmemente, alguns de nós não passariam a vida inteira buscando riquezas fora de Deus e louvando os objetos errados. Então, é fundamental que nós entendamos bem a procedência das bênçãos que vêm até nós, a fim de que nós enderecemos louvor a quem de direito. Quanto à origem das bênçãos, o apóstolo não diz apenas que é Deus, mas Deus Pai.
Há aqui, meus irmãos, uma importante descrição adicional de Deus como Pai. Paulo já havia se referido a Deus como Pai no versículo 2, que nós já examinamos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E agora ele o repete neste versículo 3, bendito o Deus e Pai. E novamente ele o diz no versículo 14 do capítulo 3. Você passa uma página e pode conferir isso. Versículo 14, capítulo 3. Por esta causa, diz Paulo, me ponho de joelhos diante do Pai. E uma última vez no capítulo 5, versículo 20, o apóstolo diz, capítulo 5, verso 20, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo se refere a Deus aqui como Pai, ele está enfatizando a bondade amorosa de Deus e o seu cuidado paternal. Esse foi o termo que o Espírito Santo inspirou Paulo e outros autores do Novo Testamento a escrever e que melhor expressa o cuidado amoroso de Deus, o Deus Pai. A palavra Pai aqui é o que expressa melhor esse cuidado. Naquela época, a maioria das pessoas adorava falsos deuses e pensava neles como seres distantes, indiferentes às aflições humanas. Deuses que eram caprichosamente egoístas, tirânicos, deuses que precisavam ser apaziguados, senão eles poderiam ter um acesso de fúria, um chilique, por assim dizer, e lançar um raio na cabeça das pessoas e exterminar com elas. E a referência a Deus como Pai também é particularmente uma coisa inteiramente nova para os crentes efésios, que, como nós já vimos, adoravam Diana, uma deidade feminina. O máximo que eles poderiam chamá-la era mãe. Todavia, o que nós vemos aqui, na verdade, todavia, a deusa Diana, conforme descrita nas lendas e representada na arte, em nada se parece com a figura de uma mãe. Diana era indiferente ao amor, dizem as lendas, e por isso ela pediu permissão a seu pai, o deus Júpiter, ou Zeus para os gregos, para não se casar. Há também uma história de Diana que nada lembra o amor maternal. Conta-se que Diana transformou um caçador em um animal porque esse homem havia a visto tomando banho, havia visto nua. Na arte, Diana era representada como uma caçadora indomável, implacável, empunhando arco e flechas presos ao seu corpo, acompanhada de um cão ou de um cervo. Além disso, os greco-romanos até poderiam chamar a um deus como pai, como Zeus ou Júpiter, mas era apenas uma metáfora porque eles não sabiam eles sabiam que não eram filhos e eles também nem se sentiam como tal em seu relacionamento com os deuses. E até mesmo o povo judeu, meus irmãos, que eles deveriam compreender melhor que os pagãos a paternidade de Deus, visto que no Antigo Testamento Israel era chamado filho de Deus, mesmo assim os judeus não compreendiam corretamente a paternidade de Deus por causa do seu pecado e apostasia, que está muito bem registrada no Antigo Testamento. Assim, o cuidado paternal de Deus parecia distante do povo judeu. De fato, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a palavra pai é raramente usada para se referir a Deus. Apenas 15 vezes em mais de 1.400 referências a Deus. E mesmo quando os judeus palestinos reivindicaram Deus como pai deles, eles foram chamados por Cristo de filhos do diabo, lá em João capítulo 8, versículo 44. Os judeus, eles compreendiam a soberania de Deus. Eles compreendiam a santidade de Deus e até mesmo alguns afetuosos atributos divinos, como a misericórdia. Mas a ênfase na paternidade de Deus era completamente incomum. O que explica isso, como sugerem alguns, é que o legalismo e a crença em méritos que os judeus tinham privaram eles de experimentar um relacionamento com Deus como Pai. Mas então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o uso desse termo é predominante para se referir a Deus. A palavra Deus no Novo Testamento é usada quase 450 vezes, e mais da metade se refere a Deus como Pai. E a maioria dessas referências vem dos lábios de Jesus.
essa grande diferença entre o Antigo e o Novo Testamento em relação à paternidade de Deus é que Jesus veio revelando a Deus como Pai e irradiando a experiência do relacionamento com Deus como um Pai, a fim de que os discípulos, e nós por derivação, fôssemos introduzidos nessa relação inteiramente nova com Deus como Pai. Há uma ênfase muito forte na paternidade de Deus no Novo Testamento. Portanto, há um sentido em que é correto dizer, meus irmãos, que essa é a grande novidade do Novo Testamento, a paternidade de Deus. E aqui eu faço uma breve digressão, um breve afastamento aqui, para sublinhar que, à luz disso, sempre houve, desde o início da igreja, alguns pervertidos inimigos do Evangelho, como o famoso herege Marcião no século II, que ensinaram que o Deus do Antigo Testamento é uma deidade invejosa, iracunda e inferior ao Deus de amor e Pai de Jesus do Novo Testamento, que olha para a humanidade cheio de benevolência. E os teólogos liberais do século XIX, como papagaios, repetiram essa antiga heresia. Mas nós jamais devemos colocar em conflito e inimizade o Antigo e o Novo Testamentos, ou sugerir que houve uma mudança no caráter de Deus no curso das alianças. Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz o autor de Hebreus, capítulo 13, verso 8. O que nós temos registrado na Bíblia, na verdade, são inúmeras vacilações e vicissitudes humanas. É o homem quem muda e é inconstante. Foi o homem que caiu da sua relação paternal com Deus no Éden. Adão era originalmente filho de Deus, por ter sido criado diretamente por Deus, como nos diz a genealogia de Lucas, Lucas capítulo 3, verso 38. Confira esse texto. Lucas capítulo 3, versículo 38. Lucas 3, 38 diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Somente outra criatura, meus irmãos, também é chamada de filho de Deus no mesmo sentido de terem sido originalmente criados por Deus. Os anjos, somente essa outra criatura é chamada de filho de Deus. Lembrando que Jesus não é uma criatura. Jesus não foi criado, é chamado filho de Deus, mas não é uma criatura. Então os anjos também são chamados filhos de Deus, e nós vemos isso em uma das 70 perguntas que Deus fez a Jó para confrontar a sua soberba e ignorância. O que nós temos em Jó capítulo 38, verso 7, se você quiser ir até lá, é Deus perguntando onde Jó estava, por acaso, abre aspas, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Filhos de Deus aqui refere-se aos anjos. O problema, portanto, sempre foi o pecado, que derrubou alguns anjos rebeldes da sua posição e impediu Adão de se voltar pela fé na direção de Deus enquanto Pai, a fim de receber dele salvação, perdão, misericórdia, graça. E por essa razão, a condição de Adão e de toda a sua descendência seria condenação eterna, assim como foi para os anjos, se Deus mesmo não tivesse tomado a iniciativa de se revelar à humanidade como o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e adotar como filhos todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no verdadeiro Filho de Deus. Então, de toda sorte de bênção para os crentes, porque Ele é Pai. A resposta é porque Ele é um Deus de amor, porque Ele é um Deus bom, e nós podemos ter certeza de que Ele é um Deus de amor e que também é Pai, porque diz o apóstolo em acréscimo, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É apenas nesse sentido absoluto que Deus, Pai, é uma fonte de bênçãos celestes e digno de todo louvor, meus irmãos. Quando Paulo diz aqui, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está usando o título completo da primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, e também o título completo da segunda pessoa da Trindade, Senhor Jesus Cristo.
E essa descrição é muito significativa e diferente de tudo que alguém poderia dizer a respeito de Deus até os tempos do Novo Testamento. Os greco-romanos poderiam pensar que Deus é a fonte de toda a bênção, porque ele é o Zeus e pai da Diana dos Efésios. Os judeus, por seu turno, poderiam achar que Deus é a fonte de toda a bênção e objeto de gratidão, meramente porque ele é o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que, portanto, o povo judeu era muito abençoado porque eles pertenciam à linhagem dos patriarcas. É assim, você vai lembrar, que os judeus comumente se referiam a Deus, e você vê isso por todo o Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu vou mais além e digo que nem mesmo é porque Deus é nosso Pai, o Pai de todos os que creem, que Ele é a fonte de bênçãos, mas unicamente porque Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus é a suprema fonte de bênção, de toda bênção, e digno de todo louvor, não por causa primeiramente da sua relação conosco, mas antes e acima de tudo, por causa da sua relação de amor perfeito com o seu Filho amado desde a eternidade. Antes de ser nosso Pai, Ele é, antes e sobretudo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não começa com as bênçãos da salvação, com a paternidade de Deus em relação a você. Você começa com a paternidade de Deus em relação ao Filho. Deus não é chamado Pai, em primeiro lugar e acima de tudo, por causa que Ele é o Pai da humanidade. Ele é o Pai porque Ele é eternamente o Pai do Filho, o Pai da segunda pessoa da Trindade. E você não poderá ir a Ele como Pai, se não compreender primeiramente que Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo está enfatizando aqui. É dessa maneira que Deus é reconhecido desde a eternidade passada, e é assim que Ele vai continuar sendo reconhecido por toda a eternidade, o Pai do Filho. Essa é uma relação imutável. O Pai sempre foi e sempre será o Pai do Filho, e o Filho sempre foi e sempre será o Filho do Pai. O Filho não se tornou filho durante apenas o período em que se fez homem para executar a obra da redenção. Nem o termo filho é um título temporário e que designa a inferioridade ao Pai. O Filho é o unigênito do Pai desde toda a eternidade. O Filho não foi criado e é absolutamente igual a Deus eternamente. E nós aceitamos isso pela fé, mas também nós aceitamos igualmente pela fé que o Filho, embora em igualdade absoluta com Deus, ele está eternamente submisso ao Pai. Como assim, você diz? Igualdade e submissão. Como manter essas duas palavras juntas numa mesma frase e em referência ao mesmo sujeito? Como harmonizar igualdade e submissão? Eu sei que quando você ouve a palavra submissão, talvez imediatamente você associe isso com inferioridade. Isso não dá a ideia, pelo menos num primeiro momento, ouvindo primeiramente isso, de que o filho é um pouco menor do que o pai, quando nós ouvimos essa palavra submissão. Se você pensa assim, trate de abandonar esse pensamento, porque você está indo longe demais em tentar desvendar os mistérios da Santíssima Trindade. Isso daqui é muito difícil de compreender. Eu não compreendo isso completamente. Nenhum teólogo explica a Trindade completamente, mas nós aceitamos pela fé aquilo que a palavra diz. E eu estou firmemente convicto de que a submissão do Filho não envolve inferioridade. Entretanto, há um sentido em que nós podemos saber o que envolve essa submissão do Filho ao Pai. Em parte envolve o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Ouça com atenção. Filipenses 2, 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Filho, ouça-me com atenção, se submeteu ao Pai para executar a obra de redenção da humanidade. Ele se fez homem, assumiu a natureza humana, contudo sem pecado. Ele viveu uma vida perfeita na terra e tomou sobre si o nosso pecado na cruz. E então ele ressuscitou 3 dias depois de morto, subiu aos céus e tomou posição
à direita de Deus, de onde vai voltar para julgar vivos e mortos. Jesus é o Deus homem, que tem toda a autoridade no céu e na terra. O Filho se submeteu ao Pai para que a vontade da Trindade, de salvar os eleitos através da cruz, pudesse ser cumprida. Então nós vemos um Filho submisso à bondade amorosa do Pai em redimir a humanidade. A submissão envolve submissão à obra de redenção. É Deus Pai, no topo da estrutura hierárquica essencial da Trindade, quem se dispõe a enviar o Filho para realizar a obra da cruz. É a bondade de Deus Pai, é o bom propósito da sua vontade que o motiva a enviar o Filho para a nossa salvação. Em outras palavras, ou nas palavras do apóstolo João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, tudo começa com o Pai. Vocês não vão conseguir compreender o Evangelho e as maravilhosas bênçãos da salvação se não começarem com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Ele se revelou e é assim que nós o conhecemos. E é a partir de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que Paulo começa aqui a sua apresentação sublime, talvez a mais magistral do Novo Testamento, da salvação que nós temos na pessoa de Deus. Foi assim que Paulo começou. Esse é o ponto de partida dele em atitude de louvor da sua explanação do maravilhoso esquema de redenção e bênçãos espirituais que derivam disso para os crentes. O apóstolo, mais adiante, ele vai lidar com o Filho e com o Espírito Santo. Ele vai falar disso, mas o ponto de partida do seu louvor e exultação pela magnífica obra da redenção é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou ênfase a isso, meus irmãos, porque frequentemente as pessoas se concentram numa só pessoa divina. Alguns se concentram apenas no Pai, falam que creem em Deus, que Deus é tudo para elas e que, no final das contas, todos cremos no mesmo Deus. Mas essas pessoas nunca falam de Jesus Cristo. Elas falam de Deus e da sua fé em termos tão genéricos que elas poderiam andar de mãos dadas com qualquer religião e seita que existe por aí. Essas pessoas olham para os mormons e perguntam: vocês creem em Deus? E aí eles respondem: sim, nós cremos. Então perguntam aos muçulmanos: vocês creem em Deus? Sim, nós cremos. E a mesma pergunta é feita para os hindus, para os budistas, as testemunhas de Jeová, os espíritas e os católicos. E eles respondem: sim, todos nós cremos em Deus. Então todos concluem juntos: bem, é isso que importa, cremos todos no mesmo Deus. Ecumenismo, puro ecumenismo. Outros falam apenas do Espírito Santo, das suas experiências com o Espírito Santo, demonstram profundo interesse em manifestações espirituais, pregam o Espírito Santo para os incrédulos ao invés de Cristo, e assim acabam passando a ideia de que o cristianismo é apenas uma questão de entrar em algum tipo de transe e balbuciar algumas sílabas desconexas repetidamente, e é como se o Espírito Santo fosse um ópio, um alucinógeno, uma energia inebriante. E é essa a razão, em parte, meus irmãos, dos excessos que nós vemos na igreja evangélica brasileira em torno da sagrada pessoa do Espírito Santo. Então você tem aquelas pessoas que, reagindo corretamente a esses excessos, se detêm unicamente na pessoa do Senhor Jesus. Eles enfatizam sinceramente a necessidade de nós sermos cristocêntricos na nossa perspectiva cristã, de que tudo deve convergir para Cristo, e isso está corretíssimo. Não discordo em nenhuma linha disso daqui. No entanto, elas têm medo de exageros, medo do Espírito Santo, como se o Espírito Santo pertencesse a uma denominação particular e não ao povo de Deus, e assim elas acabam abafando o Espírito Santo. Em seu esforço para serem cristocêntricos, acabam minimizando os papéis da Trindade. Assim, ao invés de serem cristocêntricos, acabam sendo cristomônicos. O cristomonismo foi uma tendência desequilibrada no período medieval dentro da Igreja Católica, que envolvia uma crença em Jesus separada do Espírito Santo. E isso acabou contribuindo
para criar um institucionalismo divorciado da dimensão espiritual. Assim, a dimensão espiritual ou mística da fé cristã era vista com desconfiança, com suspeita, e por essa razão muitos foram martirizados no período medieval. E agora no cristianismo moderno, esse termo foi usado para se referir a movimentos cuja tendência é enfatizar a figura de Jesus em detrimento de outros aspectos da fé cristã, como a Trindade, o Antigo Testamento, a tradição cristã. Não, nós cremos só em Jesus. Nada de confissão, nada de credo, nada de tradição cristã, nada de igreja, só Jesus. E há também nesses movimentos a tentativa de definir Deus apenas pela narrativa da vida de Jesus e assim reduzir Deus a uma única pessoa. Isso não é cristianismo. O problema com essas ênfases desequilibradas é que elas não estão retratando todo o conselho de Deus. Em outras palavras, não é a totalidade do Evangelho, o qual começa com o Pai, passa pelo Filho e envolve o Espírito Santo. É obra da Santíssima Trindade. A Confissão de Fé de Westminster, um dos documentos mais importantes da história cristã, da história da igreja, no capítulo 21, parágrafo 2, diz corretamente: o culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Meus irmãos, nenhum de nós aqui é mais cristocêntrico do que o apóstolo Paulo. Eu já mostrei a vocês numa dessas exposições aqui quantas vezes ele menciona o nome de Jesus ao longo dessa carta aqui. É tudo sobre Jesus, tudo centralizado em Jesus. Ele não se contém em falar uma frase sem mencionar o nome de Jesus. E todavia, ele começa louvando o Pai como a origem das bênçãos e estabelece aqui uma clara distinção entre o Pai e o Filho. E se alguém fizer objeção a isso, dizendo que é uma questão meramente teórica e indiferente, eu respondo veementemente que não, porque isso seria um ataque à Santíssima Trindade. O Pai e o Filho são um em essência, ambos Deus, e entretanto pessoas distintas. A Trindade ela é artigo fundamental da fé cristã, é a pedra de toque do cristianismo. Portanto, em nosso culto a Deus, nós devemos sempre estar cônscios desse mistério. Deus é um e um só, não mais do que isso. Deus é três pessoas em uma mesma essência. As três pessoas são plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Profundo mistério. Não sei como isso se harmoniza. Eu não sei explicar isso. Mas não apenas devemos nos certificar que Deus em sua natureza triuna esteja em nossa mente como estava na mente de Paulo, quando ele foi louvar a Deus, ele começou com Deus Pai, vai falar do Filho, da obra de redenção do Filho, e vai chegar até o Espírito Santo no final dessa passagem que nós estamos examinando, essa grande sessão que vai do verso 3 ao 14 do primeiro capítulo. Então nós devemos estar conscientes disso, da triunidade de Deus, quando nós adoramos a Deus. Nós não estaremos prestando culto ao Deus do Novo Testamento, mas nós também devemos verificar a ordem em que a Escritura apresenta essas benditas pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Frequentemente essa é a ordem que a Trindade é mencionada nas Escrituras. E se você quer apenas um exemplo, lembre-se da grande comissão, Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós notamos que aqui, na carta de Paulo aos Efésios, ele segue invariavelmente a mesma ordem. Começa louvando ao Pai, mas ele não se detém numa só pessoa, ele vai seguir louvando as três pessoas benditas. Aí, então, nessa ordem invariável: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Deus bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é a origem das bênçãos salvíficas. É Ele, diz Paulo, que nos tem abençoado e por isso deve ser louvado. Nos tem abençoado. E aqui em continuidade você tem o alvo das bênçãos, o segundo aspecto da bênção divina. A quem Paulo se refere quando ele usa o pronome pessoal nos tem abençoado? Para quem ele está escrevendo? A resposta está logo acima, no versículo 1, por onde nós já passamos. Efésios 1:1. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.
Então quem é que foi abençoado por Deus Pai e agora deve se juntar a Paulo entoando louvores? Todos aqueles que foram amados por Deus desde a eternidade, purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz e que agora estão cheios de confiança no Filho de Deus. Em outras palavras, são os crentes em Cristo Jesus que são o alvo das bênçãos de Deus Pai. Deus abençoou o homem na criação, como diz Gênesis 1, 28, texto que você conhece bem. Diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Agora note, da mesma maneira Deus faz na redenção, que é uma nova criação. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. E agora a coisa vai ficando mais emocionante aqui. Nós podemos olhar agora para a palavra abençoado em nosso texto. A palavra grega aqui traduzida por abençoado está em uma forma verbal que não existe nas línguas comuns modernas, o auristo. Por isso é um tanto difícil de entender essa forma verbal aqui. Mas o que temos aqui nesse versículo 3 é uma ação completa, o que significa que já está feito e que já está feito de uma vez por todas. Isso não fica tão claro na tradução da Almeida Revista Atualizada, que é a que eu estou utilizando aqui. Diz assim a minha versão: que nos tem abençoado. Essa tradução dá a ideia de continuidade, mas a Nova Versão Internacional e a Nova Versão Transformadora transmite melhor a ideia do original grego aqui, ao traduzir o verbo no tempo passado. Ouça a NVI: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou e não que nos tem abençoado. Portanto, Paulo está dizendo que Deus nos abençoou de uma vez por todas, uma ação que ocorreu uma única vez e de modo completo. À luz disso, nós não podemos compreender, meus irmãos, eu não entendo aqueles crentes que parecem viver na antiga aliança e ficam choramingando como Esaú lá em Gênesis 27, 38. Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Isso é errado para os crentes do Novo Testamento. Os crentes não devem andar por aí queixando-se de Deus como se não tivessem nenhuma bênção, nem devem duvidar se Deus os irá abençoar, como se Deus fosse um Deus mesquinho, estraga prazer, que não estivesse querendo, desejando e agindo para o bem dos seus filhos. Eu lembro-me de uma professora, lá no Palavra da Vida, a professora de hebraico, a professora Johanna Oliveira, que ela compartilhou comigo uma vez assim, ela disse: teve um dia que eu li Romanos 8, e fez total diferença na minha vida, porque ela entendeu que Deus era a nosso favor. Ela disse uma coisa tão simples, mas que aquilo fez tanta diferença na minha vida, quando ela leu: se Deus é por nós, puxa, Deus é a nosso favor, Deus está por nós, Ele quer o nosso bem, Ele colocou tesouros, riquezas à nossa disposição para o nosso sucesso, santidade, felicidade, bem-estar nessa vida, tudo Ele colocou para o nosso deleite. Deus não é um Deus mesquinho. E o que Paulo está dizendo aqui é que Ele já nos abençoou. A sua decisão e ação se deu no passado. E quando o Pai nos abençoou? Ele nos abençoou antes da fundação do mundo, na eternidade, antes de nós existirmos, para que não pudéssemos reivindicar nenhum mérito pelas bênçãos que nós temos. Tem crente que não entende isso, que acha que tem mérito pelas bênçãos da salvação, e todos os méritos que nós temos são em Cristo Jesus. Você não vai encontrar nada que nós temos da parte de Deus, senão em conexão com isto, em Cristo Jesus. E não foi com apenas uma bênção que Ele nos abençoou, e a coisa continua emocionante aqui. Não foi com apenas uma bênção que Ele nos abençoou, assim como Isaac fez com Jacó, mas diz o apóstolo no fluxo do texto: Deus o Pai nos abençoou com, aspas, toda sorte de bênção. E aqui está um terceiro aspecto das bênçãos divinas. Elas são superabundantes. Isso não é maravilhoso? Não nos falta nada. Os crentes não foram privados de nenhuma bênção divina
Que maravilhoso isso, meus irmãos. E hoje de manhã o pastor Raik falou um pouco disso, da vida abundante que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Os tesouros que estão à nossa disposição em Cristo. Toda sorte de bênção. E olha, quando o Senhor quer falar com a sua igreja, como Ele vai harmonizando o púlpito. Vai conectando as coisas. Deus está dizendo isso para o seu povo, que nós precisamos entender os tesouros que estão à nossa disposição e lançar mão deles. Não há um crente que tenha mais do que o outro. É tudo nosso em Cristo Jesus, como diz Paulo em 1 Coríntios 3, 22. Ouça o que diz agora o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. Isso é o que diz o apóstolo Pedro. Temos tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Mas daí alguém pode dizer que tem a impressão que alguns crentes têm mais graça da parte de Deus do que outros. Não é verdade. O que acontece é que isso não vem a nós de uma vez. Vem aos poucos, progressivamente, aumentando conforme nós crescemos no nosso relacionamento com Deus, conforme nós nos aproximamos de Deus. Por outro lado, há alguns crentes que, embora tenham toda sorte de bênção divina, eles não ligam para elas. São indiferentes a essas bênçãos. E sabe por que eles não se importam com as riquezas que eles possuem, com as riquezas que já estão na sua conta? Porque, infelizmente, eles não estão buscando a Deus e vivendo como Ele gostaria. Eles estão buscando as bênçãos terrenas e eles não se importam nem um pouco em como eles foram abençoados por Deus. Não se importam em saber, em descobrir isso, em examinar as Escrituras para saber qual a sua identidade, posição e as bênçãos que tem em Cristo Jesus. Como disse o ministro batista escocês do século XIX, Alexander MacLaren, comentarista bíblico, podemos ter tanto de Deus quanto quisermos. Cristo coloca a chave da câmara do tesouro em nossas mãos e nos ordena pegar tudo o que queremos. Se um homem é admitido no cofre de ouro de um banco e mandado se servir, e sai com 1 centavo apenas, de quem é a culpa de ser pobre? Que reflexão maravilhosa. E o pastor Raik falou algo parecido nessa manhã com a ilustração que ele usou. Está tudo à nossa disposição. Você não gosta de olhar tesouros em museu, ver aquelas riquezas e antiguidades? Está aqui a carta de Paulo aos Efésios, colocando os tesouros diante de você, para que você contemple. Com que você vai sair na mão? Com 1 centavo ou com tanto quanto você pode abraçar? Mas há aqueles crentes que estão buscando as coisas certas, que entram na câmara do tesouro e carregam tantos tesouros quanto eles puderem. E assim, eles vivem este tipo de vida de louvor, como Paulo, cheios de gratidão pelas riquezas que possuem. Eles passam a entender isso. O povo de Deus é o povo mais rico do planeta. E Paulo vai tratar da natureza dessas bênçãos mais adiante. E então, no momento apropriado, nós vamos falar mais delas. Pois bem, você tem a origem das bênçãos, o alvo das bênçãos, a quantidade superabundante das bênçãos, e agora o que me interessa é observar um quarto aspecto das bênçãos divinas, a esfera dentro da qual essas bênçãos vêm até nós. Como essas bênçãos divinas vêm até os crentes? Paulo nos diz no versículo 1, em Cristo, e ele vai dizer isso novamente no versículo 3, no final do versículo 3, em Cristo. Essa é a segunda vez que Paulo usa essa expressão nessa carta. Uma vez no versículo 1, agora no versículo 3. As pessoas abençoadas por Deus Pai são os santos e fiéis em Cristo Jesus. Isso se dá unicamente porque eles estão em Cristo Jesus. E essa expressão em Cristo significa de fato na esfera de Cristo ou na atmosfera de Cristo. Mas nós não devemos entender isso daqui no sentido geográfico, de localização, como em uma casa ou em um automóvel. Nós já vimos na ocasião em que examinamos esse versículo, que a expressão em Cristo Jesus comunica a ideia de união, uma união vital e pessoal com Cristo. Todos nós estávamos originalmente unidos no sentido pessoal e vital com Adão, enquanto representantes da raça humana.
E em consequência da transgressão de Adão, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. Mediante Adão, através de Adão, nós recebemos como herança maldição. Foi isso que veio através de Adão. Culpa, corrupção original, corrupção radical, morte física e espiritual. Por essa razão que Paulo vai escrever aos Efésios aqui no capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas, e glória a Deus, sempre digo isso, pelas adversativas das Escrituras, glória a Deus pelos mais que nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo nós herdamos bênçãos mil, toda sorte de bênção, diz o apóstolo. O apóstolo Paulo também diz em Romanos capítulo 8, versos 16 e 17, ouça com atenção. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Os crentes, meus irmãos, foram transferidos do reino das trevas e transportados para Cristo, colocados em Cristo. E agora as riquezas de Cristo são as nossas riquezas, somos co-herdeiros com Cristo. Você é rico em Cristo se você está vinculado pela fé com Ele. Está escrito em João capítulo 1, verso 16, todos nós, referindo-se aos crentes, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Veja, em Jesus nós temos a plenitude imensurável dos tesouros divinos, como disse Paulo em Colossenses 1,19. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E mais adiante, no capítulo 2, versículo 3, o apóstolo diz nessa mesma carta que Cristo é aquele, abre aspas, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em outras palavras, Cristo é a casa do tesouro. Cristo é a câmara dos tesouros com suprimento ilimitado para as nossas necessidades agora e na eternidade. Para todas as necessidades dos crentes, e nós temos todas essas riquezas nele, unicamente pela graça de Deus, o Pai. Agora veja, ouça-me, reflita comigo, em que tipo de religião você vai encontrar algo parecido com isso que eu estou dizendo aqui? No século XIX, surgiu o chamado estudo das religiões comparadas, que se dedica à comparação sistemática entre doutrinas e práticas religiosas. E a motivação ímpia por trás disso daqui era mostrar que não há religião pura e original, mas que, na verdade, a religião ela é um desenvolvimento humano, uma construção da experiência humana e que pode absorver elementos de outras religiões ao seu redor, religiões pagãs, à medida que vai assumindo a sua própria forma. Há uma equiparação superficial das religiões e uma conclusão tendenciosa de que todas são verdadeiras. E então, colocar o cristianismo no mesmo saco como uma religião qualquer, sob comparação nesse diálogo entre as religiões. Ora, mas por acaso há vestígios de que os greco-romanos falavam de si mesmo, estando em Diana, ou em qualquer um deus da antiguidade, ou em qualquer um dos deuses antigos? Vocês ouvem, por acaso, um budista falando que está em Buda? Ou um muçulmano falando de si mesmo, coexistindo em Maomé? Ou um mórmon falando que está em Joseph Smith? Até mesmo os hindus, meus irmãos, que são panteístas, ou seja, que acreditam que tudo é Deus, eles não acreditam, porém, num Deus pessoal no qual eles habitam. Isso é coisa que nós encontramos apenas no cristianismo, mas os crentes estão unidos com Cristo como uma pessoa, a sagrada pessoa de Jesus Cristo pela fé, numa união pessoal e vital com Ele. Cristo é a esfera na qual nós vivemos, nos movemos e existimos, assim como o peixe na água, o pássaro no ar e as raízes de uma árvore no solo. Essa é uma das realidades espirituais mais significativas do Novo Testamento. Nós estamos em Cristo, numa união pessoal e vital com Ele, numa união mística. Em quais das religiões, eu pergunto novamente, nós podemos encontrar algo parecido com isso daqui? Certa vez um hindu perguntou
ao Dr. Stanley Jones, um grande missionário metodista na Índia no século XX, talvez o maior missionário do século XX, o que o cristianismo oferece que nós não encontramos em nossa religião? E ele respondeu com simplicidade: Jesus Cristo. É isso. É isso que nos diferencia de toda e qualquer religião. Nós temos Jesus e nós estamos em Cristo pela fé. Preciso dizer mais algo do que isso daqui? Mais algo que isso? Somente nós temos Cristo. Somente os crentes têm Cristo e podem afirmar estar em seu Senhor. E é por isso que Paulo pode chamá-lo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem nós possuímos abundantes bênçãos da parte de Deus Pai. Você precisa de algo mais do que isso? Você precisa de algo mais do que Cristo? Você sente que está faltando algo para você? Eu oro para que o Espírito Santo acenda uma luz em seu entendimento, para compreender a sublime realidade da sua posição em Cristo Jesus. E na medida em que você entender e desfrutar das riquezas divinas, naturalmente você vai louvar a Deus por elas. Isso vai fluir naturalmente dos seus lábios. Você vai se juntar a Paulo e aos Efésios nesse louvor. Permitindo Deus, nós vamos continuar o exame dos aspectos das bênçãos divinas no próximo estudo. Há muita coisa ainda para ver só nesse versículo 3. Lembre-se que eu disse que aqui está o versículo-chave da carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos esgotá-lo até nós passarmos para os próximos versículos. Mas caso alguém que esteja aqui esta noite não seja um crente em Jesus, e talvez não possa estar na próxima ocasião, ou talvez morra até mesmo antes de chegar à meia-noite, você não sabe do seu destino. Se há alguém aqui esta noite nessa condição, eu quero chamá-lo para se unir a Cristo Jesus hoje mesmo. Se você teve um vislumbre da glória e das riquezas de Deus em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo enxergou a sua pobreza e miséria espiritual, eu quero chamá-lo na autoridade de Cristo Jesus para se unir a Ele essa noite. Eu não estou pedindo para você, por favor, vir a Cristo Jesus. Eu estou falando que você venha. Jesus Cristo está te chamando essa noite. E o chamado dele é eficaz para que você venha a Ele. Ele não está implorando, Ele não está pedindo por favor. Ele está dando uma ordem. E aqueles que são dele, aqueles que o Pai amou desde a eternidade, antes da fundação do mundo, virão a Ele inevitavelmente. E como você faz isso? Como é que você faz para vir a Cristo? Arrependa-se dos seus pecados, abandone a sua vida de pecado e creia de todo o coração que Deus amou tanto você e enviou seu único Filho, a sagrada pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a este mundo para sofrer na cruz o castigo dos pecados que você cometeu contra Deus. Você e eu cometemos contra o Deus santo e justo. E esse mesmo Deus quer dar a você o perdão de pecados e transformação de vida, uma nova vida, uma segunda chance, uma nova história de vida com Jesus. Se você falhou, como muitas pessoas no Novo Testamento falharam, Jesus veio para dizer a você que há um Deus de amor que se importa com você, que quer conferir, pode conferir perdão de pecados a você, por causa do sacrifício de Cristo, para que você recomece a sua história, uma vida, uma nova história de abundantes riquezas em Cristo, até finalmente você partir desse mundo e ser recebido na glória eterna por Deus. Assim como você está, creia nesta mensagem que foi pregada essa noite, renda-se ao Senhor Jesus Cristo e você vai receber o conhecimento de que os seus pecados estão perdoados e que agora Cristo Jesus está em você e você está em Cristo reconciliado com Deus. Não venha com esse discurso, não caia nessa mentira de que eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que ajeitar algumas coisas na minha vida para que eu vá até Jesus, para que eu entre na igreja. Não, querido, venha a Cristo como você está e é Ele quem vai transformar a sua vida. Creia nessa mensagem como você está, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso vem por meio da fé, pela graça, na fé em Cristo Jesus. Creia em Deus. Jesus prometeu isso aos seus discípulos, você sabia? João 14:20 diz: naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós.
Você ouviu bem essa promessa aqui? Hoje é o dia então de você receber a compreensão de que o Pai depositou no Filho toda a plenitude de bênçãos e que você pode se entregar a Ele hoje mesmo, essa noite. Que você pode se unir a Cristo Jesus hoje mesmo, nessa noite. Você já creu em Cristo Jesus? Você deseja entregar a sua vida a Cristo essa noite? Se esse é o seu caso, eu quero pedir para que você erga uma de suas mãos, levante. Eu não estou pedindo para que você esteja na igreja. Eu não estou pedindo para que você esteja em qualquer outro lugar. Faça parte de uma associação que esteja em conformidade com um conjunto de normas éticas e morais, um sistema religioso. Eu estou chamando você, na autoridade de Cristo, para se unir a Ele. Você quer se unir a Cristo? Quem não está em Cristo está no diabo. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Ou você está em Cristo, ou você está no diabo. Não há meio termo. O muro é do diabo. O diabo é o arquiteto e o construtor do muro. Não há meio termo. Se você está no muro, você é do diabo. Ou você está em Cristo, ou você está no diabo. Há alguém que deseja confessar a Cristo como Senhor e Salvador e se unir a Ele nessa noite para nunca mais se separar? Erga uma de suas mãos, por gentileza. Aqui, já vi este irmão aqui, este querido irmão, a partir de agora. Mais alguém deseja entregar sua vida a Cristo? Amém. Aquela senhora ali ao fundo. Alguém aí na galeria? Aqui embaixo, mais alguém? Você já creu em Cristo? Você tem vergonha de entregar sua vida a Cristo? Por que você tem recalcitrado em vir a Jesus, quando Ele está de braços abertos para te oferecer perdão e salvação? Há alguém que deseja entregar a vida a Jesus aqui? Eu quero convidar então você que levantou sua mão para vir aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida e encomendá-lo aos cuidados de Cristo, para que você seja selado com o Espírito Santo de Deus, se de fato você se arrependeu dos seus pecados e colocou sua confiança nele.